Aqui a Carlene, bom dia. Por que o Senhor permite que os filhos sofram as consequências dos erros dos pais? Porque o pecado de um traz maldição para quem é inocente? Você vê isso, que isso não é um achismo, né? Isso é algo que às vezes acontece. Também não é uma regra. Não é um achismo. Quem é ela? É a Carlene. Oi, Carlene. Um cheiro, um abraço para você e para sua família. Carlene, não é uma regra, tá? Mas também não é um achismo. Você olhando para a história de Saul, do rei Saul, Saul conseguiu entrar num estado de decadência espiritual tão terrível. Saul chegou a consultar feitiçaria, Saul chegou a cometer crimes terríveis e se colocou em desaprovação diante de Deus e se amaldiçoou. O próprio Saul se amaldiçoou, né? E ele, além de trazer sofrimento para ele, além dele se autodestruir, porque existem pessoas que elas se autodestroem, elas oferecem um risco para elas mesmas, né? E então, além dele se autodestruir, ele conseguiu trazer sofrimento para a família inteira, porque existem pessoas assim, elas conseguem sofrer e trazer sofrimento para a família inteira, mas não sofrimento, não apenas o sofrimento. Por exemplo, um filho não tem culpa de ter uma doença grave. Uma pessoa, um pai agora, ele pode estar, eu tenho um filho jovem, um filho com 30 anos, e esse rapaz pode estar com câncer. A família inteira vai sofrer. O rapaz vai sofrer e a família inteira vai sofrer. Isso é sofrimento. Isso é sinal de vida. Isso eu não posso dizer que isso está relacionado à maldição, que isso está relacionado a pecado. A gente tem que aprender a separar as coisas. Isso é sinal de vida. Só fica doente quem tem saúde. E a vida é assim, é igual aquele moço que estava, aquele cego que estava parado no caminho, e os discípulos perguntaram: quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Olha a mentalidade da época. Existiam vários pensamentos naquela época, doutrinários, né, que acreditavam em muitas coisas. Quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus disse: nem ele, nem seus pais. Ele nasceu assim para que se manifeste nele a glória de Deus, a grandeza de Deus, as obras de Deus, para que se manifeste nele as obras de Deus. E nem ele pecou e nem seus pais para ele nascer assim. Então, assim, fulano nasceu aleijado porque é uma maldição que os pais pecaram e a criança é vítima dessa maldição dos pais, nasceu aleijado. Porque o câncer é o pecado, o câncer, isso aí que está acontecendo, isso aí é a culpa. Isso é porque fez isso, e a família fez isso. E muitas vezes não é. É sinal de vida. As pessoas adoecem. As pessoas adoecem. E elas podem adoecer do coração, elas podem ter câncer, elas podem adoecer da cabeça. E às vezes também isso é um diagnóstico, às vezes, do afastamento de Deus. Algumas pessoas literalmente deixam de acreditar em Deus. Literalmente abandonam a fé. E quando você abandona a fé, a sua vida fica vulnerável à ação do inimigo. Pode ser isso? Pode. Agora, o que aconteceu com Saul é que ele entrou em desgraça e ele conseguiu trazer desgraça para a família. Porque ele perdeu seu reino, sua família foi destruída na guerra, e até o filho de Jonatas, o filho de Jonatas, que era neto de Saul, na guerra a sua babá caiu com a criança e as carroças passaram por cima das pernas da criança. E o único que sobrou da família de Saul foi Mefibosete, aleijado de ambos os pés, mendigo. Ora, o Mefibosete cresceu no ostracismo, cresceu escondido, ninguém poderia saber que ele era neto de Saul, que ele era filho de Jonatas. Então ele foi se esconder no pior lugar de Israel, num lugar chamado Lodebar, que era um lugar de miséria, que era um lugar de caos, de tristeza, de escassez. E ali em Lodebar, ele foi viver de favor na casa de um mendigo. Olha a situação de um príncipe, filho de rei,
foi viver de favor na casa de um mendigo. Quer dizer, tanto é que quando Davi, um dia incomodado pelo Espírito Santo, se lembra de abençoar qualquer pessoa, porque Davi tinha feito com Jonatas um pacto, uma aliança. Eles tinham. A Bíblia diz que a amizade de Davi com Jonatas era algo tão tremendo que a Bíblia diz que a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi. Aí alguns até querem confundir isso, querem distorcer isso, entendeu? Mas era uma amizade de irmão. Era uma amizade profunda, de alma. Jonatas colocou a sua vida em risco para ficar a favor de Davi e contra o seu próprio pai. Saul joga uma lança. Se Jonatas não sai, a lança tinha transpassado o peito de Jonatas. Porque Jonatas defendeu Davi, escondeu Davi. E eles fizeram um pacto e Davi não sabia disso. Um belo dia, Davi já é rei, está ali no sossego do seu palácio, no conforto do seu reinado, e o Espírito Santo incomoda ele, não dorme. No outro dia ele chega e diz assim: vem cá, resta ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar da bondade de Deus por amor a Jonatas? Então ninguém sabe dizer, a não ser aquele que tinha sido servo de Saul. Então mandam chamar Ziba. E quando Ziba chega, Ziba, que tomava conta, que estava muito bem, porque ele tomava conta dos bens da família de Saul, Ziba era quem administrava. Ziba diz: olha, resta um que mora em Lodebar, na casa do mendigo Maqui, filho de Amiel, e é Mefibosete, ele mora de favor na casa do mendigo e ele é aleijado de ambos os pés. E aí Davi manda buscar. E aí manda as carruagens reais até Lodebar. Imagina a cena, o lugar mais deplorável da terra naquele tempo era Lodebar, de miséria absoluta. E quando Davi traz Mefibosete, ele vem se arrastando pelo chão e ele pergunta assim: o que é que o rei deseja de um cão morto como eu? A imagem que Mefibosete tinha dele era de um cachorro morto, como quem diz assim: a minha vida já é desgraçada. O meu avô desgraçou a nossa vida, desgraçou a nossa família. Então Saul conseguiu, com seus erros, com o seu pecado, trazer sofrimento e autodestruição para a família inteira. Para a família inteira. Então, assim, algumas pessoas sofrem por causa dos erros dos outros. Eu conheço crianças que foram consagradas em centro de feitiçaria, na sua inocência. Por exemplo, eu não entendo por que existe essa doutrina dentro de outras religiões, batizar um recém-nascido. Para que batizar um recém-nascido? Para o batismo precisa existir arrependimento de pecado. A pessoa que está sendo batizada, ela precisa se arrepender dos seus pecados, ter esse nível de consciência, de se arrepender dos seus pecados. E como é que você vai batizar um recém-nascido que não tem nem consciência de nada? É natural deixar essa pessoa crescer e escolher qual a sua religião. É ou não é? Esse é o certo. Mas do mesmo jeito que crianças, na sua inocência, são levadas ao batismo, outras crianças são consagradas na bruxaria, são consagradas na feitiçaria. E crescem debaixo de uma influência maligna. É por isso que nós, crentes ou cristãos, nós apresentamos os nossos filhos. Nós não batizamos as crianças, nós apresentamos os nossos filhos ao Senhor, consagrando a vida deles, o destino deles, o futuro, pedindo a Deus que cuide. Claro que isso é apenas uma cerimônia. Nós, pais, somos sacerdotes na vida dos nossos filhos. Cabe ao pai e à mãe dar o exemplo, ensinar, orar e dar aos filhos a cobertura espiritual como sacerdotes. Os filhos são a herança do Senhor e a influência que eles têm que receber é do pai e da mãe. Nós somos a mais poderosa influência sobre a vida dos nossos filhos. Nós somos a mais poderosa referência para os nossos filhos. E se a gente for sacerdote na vida dos nossos filhos, e se a gente ama a Deus, eles vão aprender a amar a Deus.
Se a gente tem compromisso com Deus, eles vão aprender também a ter compromisso com Deus. Mas essas crianças que nascem e crescem debaixo de uma influência maligna, porque foram consagradas na feitiçaria, ou foram consagradas na bruxaria, e crescem debaixo dessa influência, às vezes elas sofrem por causa da ignorância e do erro dos pais, elas geram essa cultura, elas herdam essa cultura e essa herança maligna. Mas a Bíblia diz, Breno, que Jesus levou sobre ele todas as nossas maldições. Todas as maldições foram destruídas, foram quebradas na cruz do Calvário. Então não há maldição na vida de quem está na presença de Deus, isso não existe. Se eu estou na presença de Deus, não importa quem foi meu avô, minha avó, meu bisavô, se foi estuprador, se foi alcoólatra, se foi cheirador de cocaína, ou se foi um feiticeiro ou um babalão, não importa o que eles foram no passado, não importa a influência cultural maligna que eu herdei deles, tudo isso cai por terra quando eu entrego a minha vida para Cristo, porque todas as maldições foram quebradas na cruz do Calvário. Então não é o ponto principal, não é olhar para o passado, é olhar para frente. O ponto principal não é querer ficar descobrindo o porquê, porque existem vários motivos, várias razões para que tal coisa possa estar acontecendo, ou pode não ter razão nenhuma. Sinal de vida. O importante é daqui para frente, né? Se eu estou sofrendo porque... todo mundo sofre, o filho do alcoólatra sofre, eu sou filho de alcoólatra, eu sei quais são os traumas que o filho de um alcoólatra tem. Todo mundo tem seus traumas, tem suas tragédias, tem seus complexos, tem suas memórias tristes, e tudo o que nos aconteceu, esse conjunto de coisas que nos aconteceu, faz de nós quem nós somos hoje. Então o importante é o seguinte, é saber que em Jesus eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E que todas as maldições foram quebradas, destruídas na minha vida, a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Ele. Ele levou sobre Ele as minhas maldições, as minhas enfermidades, aquilo que diz no livro do profeta Isaías. Ele levou sobre si todo o mal que estava sobre a minha vida, Ele levou sobre Ele. E as minhas vestes foram lavadas pelo sangue de Jesus. E eu sou nova criatura, e não existe mais maldição em mim, e na minha vida, nem na minha família. Então é daqui para frente, é estar na presença de Deus, viu? Espero que tenha ajudado a você. Cheiro, Deus te abençoe.